preste atenção aí, ó. Pois é, e mesmo sem uma definição sobre o Renda Cidadã, o governo descarta prorrogar o auxílio emergencial. Ainda Brasília, Levi Guimarães. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o auxílio emergencial e o decreto de estado de calamidade pública em decorrência da pandemia só vão durar até o final deste ano, sem possibilidade de prorrogação para 2021. Tá aí, como você viu aí, o Paulo Guedes dizendo, né, uma matéria afirmou aí, lógico, não mostra, mas é uma matéria responsável, matéria de veracidade, onde o Paulo Guedes afirma que o auxílio emergencial acaba em dezembro de 2021. E, na verdade, 2020, né? Mas o André Janones tem um projeto ali para criar não um auxílio emergencial, mas sim um auxílio permanente. Isso mesmo, o André Janones está tentando criar um auxílio permanente. E ali entra em confronto, né, com o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes diz que acaba em dezembro desse ano, mas o André Janones diz que tem um projeto para criar um auxílio permanente. Nós vamos ver ele falando sobre esse projeto agora em uma entrevista que ele fez ontem, em uma live, junto com o Wilson Paiva. Vamos lá, confere aí na tela aí o que ele diz. A gente defende e nós vamos sim apresentar um programa liderado pelo deputado federal André Janones, um programa de auxílio permanente. Ah, mas Wilson, André, vocês estão falando que tem que pagar 600 para todo mundo. Ninguém está falando isso. A gente defende um programa sério de auxílio permanente, não nos moldes do auxílio emergencial, mas muito maior e muito mais abrangente do que esse programa que tem, que se chama Bolsa Família, que é bom, mas a gente já provou, o Brasil já sabe, precisa ser um programa muito maior, André, você concorda? Sem dúvida nenhuma, eu acho que independente de ser R$700, R$600, R$500, R$300, a questão não é o valor. A questão ela é muito clara. Existe condições da gente manter um programa de renda mínima para o povo brasileiro. Como você muito bem colocou, o auxílio emergencial comprovou que isso reduz os níveis de pobreza, porque o que acontece? Essa discussão relacionada ao auxílio emergencial, a renda mínima, ela é uma discussão antiga, ela não começou com auxílio. Vários políticos em toda a história já debatem isso, não só no Brasil, no mundo. Esse é um assunto debatido em todo mundo. Sempre falou-se em renda mínima, sempre falou-se em renda básica. O que é o grande diferencial agora? É que antes a gente falava de teoria, antes a gente teorizava. Eu acredito que um programa de renda mínima vai combater a desigualdade. Eu acredito que um programa de renda mínima vai combater a pobreza. Por isso e por aquilo, e etc. Agora é diferente, agora a gente não teoriza mais. Agora você não sabe isso porque você estudou no livro de economia, porque o autor tal falou, porque o economista tal falou. Agora é fato, e contra fato não tem como discutir. Você discute ideias, fatos você não discute. Então o que era uma ideia passa a ser um fato. Um programa de transferência de renda combate a desigualdade. Ponto. Agora a gente tem um case para mostrar que isso é real, que é o auxílio emergencial. Então, se é R$700, 600, 500, 400, 300, essa discussão é num outro momento. Agora o que a gente quer mostrar é o programa de renda mínima diminui a desigualdade, acaba com a desigualdade? Não sei, de repente, conforme ele for sendo implementado e aperfeiçoado, pode até chegar a combater. Acabar não vai acabar, viu? Mas vai diminuir muito sim, tá? Então você tá vendo aí, o André Janones tem um projeto para criar um programa de renda mínima permanente. Não é um auxílio emergencial. Emergencial, gente, quer dizer que é por um momento, por um tempo de emergência ali. Mas ele está querendo criar um auxílio permanente. E eu entendo que isso aí vai ser o principal objetivo de campanha do André Janones para a candidatura dele a presidente da República, tá? Ele tem esse projeto, porque o Paulo Guedes diz que o auxílio acaba agora em dezembro. Chegou dezembro, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, aí acabou. Mas o André Janones tem esse projeto aí. Vamos continuar assistindo aqui. A acabar com a desigualdade, mas ele no mínimo diminui a desigualdade no primeiro momento. A gente está acostumado, e o que a gente tem lutado, e eu tenho falado sempre nas lives, o André também tem falado muito nas lives, é o seguinte: a gente tem que parar de achar que quem quebrou o Brasil foi o pobre. Então nós estamos aqui, nesse exato momento, no estado de São Paulo,
O André veio aqui buscar, porque já tem mais de 100 deputados, na última contagem eram 130 deputados, se eu não me engano, 129. 129, agora já passou de 200. Agora já passaram de 200, o André está mobilizado para conseguir o auxílio em 600. Mas nós vamos além disso, nós defendemos um auxílio permanente para a distribuição de renda. Isso não é apenas para o desempregado. Hoje nós temos 73 milhões de pessoas, 73,5 milhões de pessoas inscritas no cadastro único. São pessoas que ganham menos per capita, por pessoa, menos até meio salário mínimo, ou renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, vamos lá. A nossa lógica é o seguinte: se existem pessoas na extrema pobreza e na pobreza, existem, isso aí não tem como negar, correto? Existe aqui, cadastro único, 73,5 milhões de pessoas, 27 milhões de famílias. Então, ponto. Existem pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil e até passando fome, que são 13,5 milhões na extrema pobreza, quase 40 milhões, né, de pessoas. Aí eu fico pensando, né, como é que essas famílias vão se virar a partir do ano que vem com o fim do auxílio emergencial, né? Como é que vai fazer, né? Tem o Bolsa Família? Tem o Bolsa Família, mas são poucas famílias que recebem o Bolsa Família. Mas olha, o desemprego aumentou muito, muito mesmo. E tem muita gente aí que não recebe o Bolsa Família e está recebendo o auxílio emergencial. E quando o auxílio emergencial acabar? Mas está aí, o André Janones com um projeto para criar um auxílio não emergencial, mas sim um auxílio permanente. Vamos continuar assistindo aqui. Eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, fazer a sua inscrição e já ativar o sininho de notificações, ativando a opção receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Também já peço para você deixar um like aqui nesse vídeo, pois isso é muito importante para o canal. Não custa nada, vai lá, clique no joinha, deixa o seu like aqui. Vamos continuar assistindo aí que tá boa a notícia aí, hein? Pessoas vivendo em extrema pobreza. Tá. A gente sabe que o único programa capaz de praticamente erradicar a pobreza no Brasil chama-se auxílio. Ah, mas chama emergencial, chama não sei o quê. A gente sabe que é pegar e dar um cartão e distribuir o dinheiro para a população. Ponto. Essas duas coisas a gente já tem. E ninguém discute isso. Que existe pessoa pobre, que o Brasil é desigual e que o único programa que erradicou não foi cesta básica de ovo de pato, de jacaré, não foi incentivo e isenção fiscal, não foi nada disso. Foi pegar e dar o dinheiro na mão das pessoas. Ponto. Essas duas coisas a gente tem. André, a gente seria muito irresponsável se a gente não olhasse para a terceira coisa, que é o seguinte: meu professor de direito chamava de bem da vida. Né? A gente fez direito, eu sou advogado, o André é advogado, inclusive o André é pós-graduando, doutorando em Direito Constitucional. Meu professor chamava José Aras, professor de Direito Administrativo. Ele falava, tá bom, a gente tem essas duas coisas. E o bem da vida, que ele chamava? Qual que é o bem da vida? É o dinheiro. Nós não seríamos aqui irresponsáveis de defender algo que não tem dinheiro. Não é, que ninguém é comunista. O André não chegou onde chegou falando coisa ao vento, sendo meramente esse populista que dizem. Nós somos populistas, mas não esse tipo de populismo que as pessoas querem taxar. Quer falar as coisas apenas para ter votos, apenas para ter audiência. Então, está comprovado as duas coisas. A terceira coisa é, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Aí é o que o André falou. A gente tem um orçamento de quase 4 trilhões de reais. Dinheiro tem, viu, gente? Dinheiro tem. Pode ficar tranquilo que tem dinheiro sim. Quando o governo falar que não tem dinheiro, que está quebrado, esquece, tá? Tem dinheiro sim. E a gente tem uma dívida de 6 trilhões. Quem quebrou o país, se o país deve dinheiro, não foi o pobre. A gente tem hoje, só de renúncia e isenção fiscal, 330 bilhões. Se a gente taxasse lucro e dividendo, porque hoje quem mais paga imposto no Brasil é pobre, rico paga menos. Só se taxasse lucros e dividendos, teria mais 60 bilhões. Imposto sobre grandes fortunas, mais 36. Ó, saiu agora, André, até na próxima eu quero que você comente. Cortes nos super, hiper salários. Pessoal, hoje se pode ganhar no máximo 39.200 no Brasil, que é o salário dos ministros do STF. Mas os penduricalhos vão até 50, 60. Se voltar para 39.200, mais 15 bilhões. A gente está falando, André, só nisso, 440 bilhões de reais.
Se a gente falar num programa social 4 ou 5 vezes maior do que o Bolsa Família, ainda assim é 3 vezes menor do que apenas essas 4 fontes de recurso que nós citamos. Concorda? Plenamente. Com esses números aí você mostra o que a gente disse, né? A inversão de prioridades no nosso país. A prioridade não é combater a desigualdade, pelo contrário, um outro dado interessante que a gente não mencionou e que é importante que todos saibam, 1,2 trilhões de reais foi o dinheiro disponibilizado pelo Banco Central para que os bancos emprestassem, ou seja, lucrassem em cima durante a pandemia. Então 1,2 trilhões para os bancos aguentarem a pandemia, pode, mas 10% disso para os brasileiros terem um auxílio digno até dezembro, não pode. Exemplos, Wilson, de inversão de prioridades aqui, a gente vai ficar até amanhã citando. Tem a questão das isenções, da taxação de lucros e dividendos, que nós somos, ao lado da Estônia, se eu não me engano, os únicos países. Acho que a Estônia e Lituânia, 3 que não taxam lucros e dividendos. Então, exemplos é o que a gente tem de sobra. Realmente, o que a gente precisa é inverter as prioridades. A prioridade tem que ser hoje colocar comida na mesa de quem necessita. Aí vem aquela fala que eu sempre cito e que sempre também me taxam de estar em cima do muro. Quando a gente fala que a nossa luta não é da direita, não é da esquerda, mas é a luta por todo o povo brasileiro. O que significa a luta por todo o povo brasileiro? Significa defender bandeiras que unem o país, porque direita e esquerda é um debate ideológico que tem que existir, que é válido em determinados momentos, em determinados ambientes. Você não começa a debater direita e esquerda quando você está falando de um auxílio para colocar comida na mesa do brasileiro, porque você tem eleitor do Bolsonaro passando fome, você tem eleitor do PT passando fome, eleitor de direita e de esquerda. Então, defender o povo é defender as pautas que unem todos os espectros ideológicos, e é isso que a gente está fazendo com o auxílio. E aí tem duas coisas que a gente escuta muito quando a gente defende um auxílio permanente de renda. Uma das coisas mas você vai criar vagabundo. Você deve escutar muito como isso. Se fosse uma fortuna, 600 reais, o cara vai viajar para a Europa, ele vai comprar, ele vai para a festa todo final de semana. E etc. Quem dera, né? Quem dera se você fizesse isso com 600 reais. Paris, Londres, Nova York, seria bom demais, né? Sério, se você der 600 reais é tanto dinheiro que as pessoas não vão querer trabalhar, é isso que tentam vender. Aí eles falam, aí você pega o seguinte, um juiz quando ganha 100 mil, aí não é vagabundo. Aí não é. Então, presta atenção, tem uma família, certo? Vamos supor, tem eu aqui, vamos supor que eu ganhasse um salário mínimo, R$1.000, vamos arredondar para R$1.000. Aí tem minha esposa, ela ganha mais um salário mínimo, R$2.000. Vamos supor que você conseguisse aprovar um programa de distribuição de renda que desse pra gente mais 500. Vagabundo não vai mais trabalhar. Então, como se 500 reais, ou 400 reais, ou 600 reais, fosse o custo para você ser vagabundo. Agora, quando eles pegam 330 bilhões de reais e dão de incentivo para a maioria desse incentivo e para a bolsa de empresário, aí não. Aí você não fala que o empresário é vagabundo. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que combater. Como o André disse, essa não é uma luta de esquerda, essa não é uma luta de direita. As pessoas passam fome, as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Eu falei aqui, 73 milhões de pessoas no Brasil vivem abaixo da linha da pobreza. São pessoas que de alguma forma precisam do governo. São pessoas hoje inscritas no cadastro único. Então, o nosso programa, a nossa luta é para que essas 73 milhões de pessoas, mais ou menos 27 milhões de famílias recebam um auxílio permanente. Mas aí o cara vai chegar pra gente e falar assim, André, mas o cara não vai conseguir emprego por causa disso. Mas o cara... Então, exatamente por isso que esse auxílio não é apenas para desempregados, né? Esse auxílio é uma complementação de renda. É algo que pode ajudar uma família que, em vez de ganhar 2 salários, ganha 2 salários e mais 500 reais. Aí uma coisa que sempre falam é assim, André, mas você vai dar dinheiro pro pobre, ele vai poder comprar uma cerveja. Mas você vai dar dinheiro, ele vai poder gastar em roupa. Mas você vai dar dinheiro, ele vai poder comprar numa coisa que é supérflua. Como se o rico não pudesse comprar dinheiro. Então, hoje o governo o pouco que ele dá, ele quer ainda controlar o que a pessoa vai comprar. Através de incentivo, através de isenções. E tem um segundo controle também, aí que não tem nada a ver com o que você falou, mas só a palavra me puxou um outro raciocínio.
que é aquele julgamento, aquele controle que se faz com as pessoas mais vulneráveis e que não se faz com os ricos, do tipo, o cara ganha R$600 do auxílio emergencial e está usando para fazer churrasco, para comprar roupa, para comprar um eletrodoméstico, etc. O cara usa para o que ele quer, né? Até porque aquilo ali não é uma ajuda, como muitos acham, não é uma colaboração, não é uma doação do governo, aquilo é um direito consolidado, um direito previsto em lei essa que foi aprovada por nós deputados lá no Congresso Nacional. Então, se é um direito, a pessoa faz o que ela quiser com o dinheiro, ela guarda, ela põe debaixo do colchão, ela gasta com comida, ela gasta com o que ela bem entender. E você não vê esse tipo de policiamento, de julgamento com o dinheiro que os banqueiros recebem, com o dinheiro que os grandes empresários recebem. Então, acho que o principal, e eu espero que a gente consiga deixar esse legado nessa luta pelo auxílio, independente do resultado, é a conscientização. É a conscientização política, as pessoas entenderem que aquilo ali é um direito previsto em lei e não um favor. Isso faz toda a diferença. Então tá aí, né? O deputado federal André Janones, você viu aí, o Paulo Guedes disse que o auxílio acaba agora em dezembro de 2020. Mas o deputado federal André Janones tem um projeto para criar um auxílio permanente. Não é emergencial, é permanente. Todo mês. Eu acredito que vai ser o principal trunfo de campanha do André Janones rumo ali à presidência de 2022, que ele provavelmente vai ser sim candidato a presidente em 2022. E você, o que achou dessa ideia? Uma boa ideia, né? Um auxílio permanente. Comente aqui embaixo, o que o Paulo Guedes disse que o auxílio acaba agora em dezembro, mas o André Janones tem um projeto para criar um auxílio permanente. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Se você gostou do vídeo, da informação, eu peço para você deixar um like aqui embaixo, pois isso é muito importante para o canal. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, fiquem todos com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente, e até mais.